Como o Roberto compartilhou, nós tivemos no último dia 31 a comemoração aí de uma data muito especial para nós que somos cristãos. Não é o Halloween, como o mundo celebra. O mundo celebra o Halloween, muito se fala do Halloween, mas nós tivemos aí mais um ano do que aconteceu lá atrás, 31 de outubro de 1517, na Alemanha, onde Martinho Lutero ele se colocou contra a Igreja Católica, em certa medida. E antes de eu continuar aqui, a Júlia vai distribuir para as crianças a prancheta. Quem ficar sem, levanta a mão para poder entregar, tá bom? E aí Lutero, em contraponto à Igreja Católica Romana na época, ele escreve 95 teses, 95 pontos ali que ele, de alguma maneira, ele discorda, ele questiona, e ele prega na porta do castelo da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha. Ao fazer isso, Lutero está chamando a Igreja Católica para um diálogo, ele quer conversar sobre esses temas que ele colocou. Inicialmente, Lutero não queria que a Igreja Católica brigasse, não era uma intenção de separar, ele queria que a Igreja Católica ouvisse o que ele estava propondo e mudasse a rota que eles estavam indo. E o que acontecia muito naquela época é que a Igreja Católica abusava muito das pessoas, ela vendia o que nós chamamos de indulgência parcial, indulgência total, que nada mais é do que uma forma de perdoar pecados pagando. Então você pagava um valor, e ao pagar esse valor, você tirava pessoas do inferno, você se livrava você mesmo do inferno. Uma das frases célebres daquela época, que um dos líderes que vendiam indulgências dizia, era o seguinte: quando a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então eles colocavam a moeda, ouviu o barulho da moeda, a alma saiu e foi para o céu. Então eles acreditavam que era possível você dar dinheiro e você tirar pessoas do inferno ou do purgatório, né, como eles ensinavam. Então Lutero ele se coloca contra isso, ele via um abuso disso. Mas antes de Lutero, nós tínhamos outras pessoas. Lutero ele foi uma pessoa, ele foi, digamos que o estopim, ele foi o ápice, ele foi onde o negócio realmente transbordou, ele foi além. Então antes de Lutero, nós tínhamos um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe ele era chamado de estrela da manhã da reforma. Por quê? Porque ele foi, em tese, o primeiro a fazer o que Lutero fez. Ele era professor em Oxford e um dos principais a desafiarem a Igreja Católica naquele período. Ele afirmava que a Bíblia era a única regra de fé e prática, superior a qualquer tradição ou decreto do Papa. Naquela época, você não podia dizer isso. Naquela época, a Igreja Católica dominava todas as frentes. Hoje, no nosso país, por exemplo, nós temos liberdade, pelo menos até o momento, de discordar da Igreja Católica. Naquela época, isso não existia. Se você discordasse, era como se você se colocasse contra o próprio governo, contra qualquer ditador que aparecesse. Então, John Wycliffe ele foi considerado herege em um concílio. Eles organizaram um concílio e consideraram ele herege justamente por dizer que a Bíblia era superior ao decreto do Papa. Olha que absurdo. Depois de John Wycliffe, nós temos outro homem que vem nesse mesmo caminho, chamado John Huss. John Huss, ele era um reformador, um pré-reformador que atuava na Boêmia, hoje a República Tcheca. Ele foi convocado a participar do mesmo concílio que considerou John Wycliffe herege. Só que, ao ser convocado, eles armaram para ele uma emboscada. Então, ele caiu em uma armadilha. Ele foi chamado para esse concílio, chamaram ele para ele se retratar do que estava dizendo e acabaram pegando ele naquele momento, considerando ele um herege e falando para ele assim: se você se arrepender agora e mudar tudo que você falou, você sai daqui vivo, em paz e nada acontece com você. O que ele fez? O que você acha que ele fez? Falou: não vou negar o que eu creio, não vou negar o que eu estou ensinando. Resultado, ele foi amarrado em um tronco e ele foi queimado vivo no ano de 1415. Ele foi morto. E aí, enquanto ele estava sendo queimado, ele diz assim, a última frase dele diz assim: com alegria morro hoje por este evangelho. O que eu ensinei com a minha boca, selarei com o meu sangue. E daquele momento em diante, o corpo dele foi queimando e ele morreu. John Huss. Tem um outro homem também, que atuou já na parte da Itália, Jerônimo Savonarola, o nome dele. Ele
na mesma direção que esses outros dois que eu falei, Savonarola, ele ensinava que a igreja não precisava de luxos. E naquele período na Itália, em Roma precisamente, a igreja católica ela vivia ostentando riquezas. Por quê? Porque era muito dinheiro, eles vendiam indulgências, as pessoas compravam, todo mundo majoritariamente era católico, então todo mundo contribuía com dinheiro e tudo mais. Então Savonarola, ele criticava o clero por ostentar. Então ele dizia que não precisava disso, ele dizia que os apóstolos não tinham dinheiro de sobra como a igreja católica naquele período tinha. Ele foi excomungado pelo Papa Alexandre VI e depois de ser torturado, ele foi enforcado e queimado no meio de uma praça pública. No meio de uma praça, todo mundo viu ele sendo torturado, sendo morto naquela situação. Por fim, nós temos também um outro homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo, ele viveu antes de Martinho Lutero também, ele era um comerciante, agora a gente está falando da França, tá? Ele vivia em Lyon. Ele renunciou à riqueza que ele tinha, ele era um homem de muitas posses, ele renunciou tudo que ele tinha para viver e pregar o evangelho. Ele começou um movimento que foi conhecido depois como os valdenses, inclusive tem até uma confissão de fé dos valdenses. Se os irmãos jogarem no Google, os irmãos vão ver que tem uma confissão de fé organizada por esse movimento. Pedro Valdo, ele defendia uma ideia de que você precisava se assemelhar aos apóstolos na vida de pregação do evangelho. E lembrando mais uma vez, naquele contexto não era essa a realidade. Os cleros ostentavam, eles tinham dinheiro de sobra, eles tinham dinheiro aos montes, e enquanto o povo não tinha. Eles foram perseguidos, os valdenses, os seguidores de Pedro Valdo foram perseguidos ferozmente pela Inquisição. Muitos foram mortos, mas o movimento sobreviveu e depois se uniu com o movimento de reforma que vem com Martinho Lutero. Aí nós chegamos em Martinho Lutero. Lutero, ele era um monge agostiniano e ele era professor de teologia. Lutero era um homem muito inteligente, era um homem muito dedicado aos estudos. Ao estudar Romanos 1, 17, nós vamos inclusive meditar nessa noite nesse texto, Romanos 1, 16 e 17, Lutero compreendeu a salvação, ele entendeu o evangelho e foi justamente o que motivou ele a pregar as 95 teses contra a Igreja Católica. Lutero também traduziu a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, para a língua alemã. Inclusive, o idioma alemão hoje, a gramática alemã hoje, ela foi moldada desde lá de trás pela tradução de Martinho Lutero. Lutero traduz a Bíblia, mas ele dá forma à gramática, à língua alemã. Então, Lutero fez um trabalho muito mais do que espiritual, ele fez um trabalho também social para o povo na época. E lembrando que, naquele período, somente a igreja é que tinha acesso à Bíblia. Somente a igreja que interpretava o que a Bíblia falava. Somente a igreja que tinha na mão a Bíblia para dizer o que era e o que não era. Os cultos, não existiam cultos. As missas eram todas em latim. Então, se você soubesse latim, maravilha, você estaria ali, você entenderia. Se você não soubesse, azar o seu, você iria continuar ali e nada ia acontecer. Então, por que é tão importante? Eu vou falar de outros ainda. Por que é tão importante nós celebrarmos a Reforma Protestante? Porque foi muito mais do que um rompimento com a Igreja Católica daquela época. É muito mais do que isso. Se não tivesse acontecido nada, vamos imaginar o mundo das possibilidades aqui, o mundo que não existe. Se Deus não tivesse levantado homens no passado para que aquilo acontecesse, hoje talvez todos nós estaríamos nas igrejas católicas ouvindo uma missa em latim e sem uma Bíblia na mão. Nós não teríamos acesso à Bíblia. Nós teríamos acesso ao que a liderança falava. Eles falaram que é isso e acabou. Ninguém pode questionar. Então, graças a Deus, Ele levantou homens que morreram, que derramaram seu sangue, para que nós hoje tivéssemos uma Bíblia bonitinha na nossa mão, traduzida na nossa língua. Olha só, versão NVI, versão NVT, versão atualizada, corrigida, tantas versões, português, inglês, alemão, tantas traduções. Naquele período eles não tinham nenhuma, era latim, tudo que você ouvia era uma mensagem em latim, eram cânticos em latim, era uma liturgia toda em latim. Alguém aqui fala latim? Lê latim? Conversa latim? Nós ficaríamos perdidos. Então, graças a Deus que homens foram levantados, porque senão todos nós estaríamos aqui hoje ouvindo uma pregação em latim, e nós não estaríamos entendendo absolutamente nada. Além de Lutero, teve um outro homem na Suíça, chamado Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Zwinglio,
Ele foi um pastor e ele defendia a autoridade absoluta das Escrituras e rejeitava práticas não fundamentadas nela. Ele batia muito na missa. Ele falava: a Bíblia não ordena a missa, a Bíblia ordena que a igreja preste culto. A missa não é a mesma coisa do culto. A missa, eles revestem toda a ideia de missa com espiritualidade. Então, eles fazem aquilo quase que como uma obrigação e tem que ser na igreja, tem que ser no local físico da igreja. Isso não pode acontecer fora. Ele era contra o celibato, por quê? Porque ele entendia que os padres, eles recebiam uma imposição. Olha, você tem que ser celibato. Você quer ser padre? Você tem que ser celibato, você não pode casar. Com base em quê? Não pode casar. Mas Pedro tinha uma esposa, ele era apóstolo. Não, mas você não pode casar. Então, ele batia contra essa ideia, ele era contra isso. Além disso, ele também era contra ao culto que era prestado aos santos, culto de Santo Antônio, culto de Santo não sei o que, ele era contra tudo isso. Ele morreu no campo de batalha, em meio a uma guerra civil religiosa da época. Além disso, nós temos também João Calvino. João Calvino foi um outro homem na França, olha só, vários lugares, Itália, França, Roma, são vários lugares aqui. Calvino, ele foi alguém que ele contribuiu um pouco diferente de Lutero, um pouco diferente dos outros. Ele contribuiu sistematizando. O que é sistematizar? Calvino organizou por temas o que a Bíblia fala. Então você quer saber, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre céu? Aí tem lá todos os versículos que tratam sobre céu, tem lá todas as referências diretas e indiretas sobre céu, tem lá todos os textos que em alguma medida falam sobre céu. Isso é sistematização. Calvino foi o teólogo da sistematização. Além disso, tivemos também John Knox, na Escócia. Olha só, outro lugar, na Escócia. John Knox, ele foi o precursor do que hoje nós conhecemos como presbiterianismo. Sabe a igreja presbiteriana? Começou basicamente com John Knox, na Escócia. E nós tivemos também, eu quero fechar com ele, um homem chamado William Tyndale. William Tyndale já é na Inglaterra. Tyndale, ele era formado em Oxford, estudou em Cambridge. Ele era um homem de profunda erudição, ele era fluente em 8 idiomas, tá? Naquela época isso era um absurdo. Hoje temos pessoas que são conhecedoras de vários idiomas. Naquela época, tá? Ano de 1500, o homem saber 8 idiomas era muita coisa, tá? E desde jovem, ele ficava impressionado em como havia ignorância espiritual por parte do clero da igreja. Então ele é um homem que ele enxerga isso, ele é convertido por Deus, ele se opõe à igreja católica e ele, no final de tudo, ele diz assim, olha a frase dele, presta atenção. Ele diz assim: desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar a minha vida, em poucos anos farei com que o menino que trabalha com arado conheça mais da Bíblia do que o Papa. Ele disse assim que a preocupação dele era que as pessoas conhecessem a Bíblia, que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. E o que ele fez naquela época? Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Ele fez a tradução para a língua inglesa. E ele disse assim que se Deus mantesse ele vivo, ele ia fazer com que a criança que trabalha lá na roça, afastado de tudo, soubesse mais de Bíblia do que o Papa. Olha só qual que era a visão dele, a preocupação dele. Do quê? De tornar o Evangelho acessível, conhecido às pessoas. Por quê? Porque em todo esse contexto que nós falamos até aqui, o Evangelho era muito desconhecido. Algumas pessoas conheciam, outras não. Com isso, quero pedir que o Gabriel coloque o slide, por favor. Com isso, havia uma ignorância muito grande quanto ao Evangelho. Então as pessoas não conheciam o Evangelho. E o que elas conheciam do Evangelho era aquilo que a igreja falava. Então, se a igreja ensinasse que o Evangelho era você pagar penitência e se dar chicotada nas costas para que você seja salvo, você entendia que aquilo era o Evangelho. Para você aquilo era o Evangelho. Você não tinha uma Bíblia na mão, você não conhecia. Então, diante disso, surge uma pergunta. Tem um slide antes, não tem? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Isso, ó. Nós vamos falar aqui, Romanos 1, 16 e 17, para as crianças que estão aí, eu coloquei desse jeito para que anotem o tema e o versículo bíblico também. Naquele período, havia uma ignorância muito grande quanto ao Evangelho. As pessoas, de fato, não sabiam o que era o Evangelho.
Então elas precisavam muito mais do que descobrir o Evangelho, elas precisavam redescobrir o Evangelho. Porque o Evangelho ele já era anunciado. A Igreja Católica escondeu, mas ele era anunciado. Nós temos alguns poucos relatos de pessoas naquela época que criam no Evangelho, mas eram poucos, pouquíssimos. A massa toda era o que a Igreja Católica estava ensinando. Então, muito mais do que descobrir o Evangelho, nós precisamos olhar para esse texto e também para o contexto que eu acabei de trazer, como uma redescoberta. Eu sei o que é o Evangelho, mas eu preciso redescobrir isso. Eu preciso pensar de novo nisso. Talvez o conhecimento que eu tenha não seja suficiente, eu preciso de mais. Eu tenho que conhecer mais do Evangelho. Então, até para facilitar, principalmente para as crianças, eu fiz alguns slides para a gente pensar. E o que é o Evangelho? Uma resposta curta, direta e clara. Todo mundo vai dizer, Evangelho é o quê? Boas novas. Isso é de praxe. Se você perguntar para qualquer pessoa que congrega em uma igreja, o que é o Evangelho? Boas novas. Então, uma resposta mais curta seria que é isso. Só que o Evangelho, ele é uma mensagem. O Evangelho, ele é uma mensagem. Nós começamos por aqui. O Evangelho é boas novas? É, mas a gente precisa entender qual que é o conceito de boas novas. Então vamos voltar e entender do começo. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem. Se é uma mensagem, eu tenho que fazer o quê? Falar, certo? Como é que eu vou compartilhar uma mensagem sem falar? Ou sem escrever hoje em dia com o celular na mão, né? A gente consegue digitar. É uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem sobre alguém. Sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então o Evangelho não é só uma mensagem que você manda para uma pessoa, oi, bom dia, está tudo bem com você? Não é uma mensagem solta, aleatória. É uma mensagem sobre uma pessoa, sobre Jesus Cristo. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo, e quem é esse Jesus Cristo? Ele é Deus, e Ele é o Deus que se fez homem. Então o Evangelho, ele é uma mensagem que trata sobre uma pessoa, que é Jesus Cristo, que é Deus e que se fez homem. Então o Evangelho, ele vai trabalhar sobre uma mensagem que é sobre Jesus, que é Deus, que se fez homem para morrer em uma cruz. Percebe como que uma coisa vai puxando a outra, que puxa a outra, que puxa a outra? O Evangelho é boas novas? É boas novas, mas o Evangelho é muito mais do que boas novas. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo, que é Deus, se fazer homem para morrer em uma cruz, a fim de salvar pecadores que estavam condenados e perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem solta que você diz para as pessoas, como no nosso contexto é muito dito, olha, vem para Jesus, a sua vida vai mudar se você vir para Jesus, vem para Jesus, você vai parar de sofrer, vem para Jesus que você vai ser feliz. Espera aí, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem para morrer em uma cruz, a fim de salvar pecadores que estavam condenados e perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos em uma mensagem desse teor. Muito mais do que uma mensagem solta ou incompleta, o Evangelho é uma mensagem completa, são boas novas. E eu quero que os irmãos gravem muito bem essa frase, eu coloquei ela em outros slides. O Evangelho é uma mensagem, mas não é só uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 17. Especialmente nesse texto, pode deixar que eu deixo no slide lá, eu ia usar a NVT nesse texto, só que a NVT nesse texto traduz Evangelho para boas novas, e aí ia dar a resposta logo de começo. Então, eu peguei a atualizada para a gente ler o texto, justamente porque ela traz Evangelho no lugar de boas novas, mas para ficar um pouco mais conceitual na nossa mente. Diz assim o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus
ilumine a nossa mente e nos dê aí um tempo de edificação na palavra. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos hoje de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra. Pedimos que o Senhor nos faça entender essa palavra, que essa palavra realmente faça morada no nosso coração e que o Senhor seja glorificado em cada um de nós aqui nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não está indo. O que é isso? Quem sabe o que é? Uma bomba não, uma dinamite. Porque quando veio assim, eu mostrei antes para a Jordana e para o Paulo, que é isso? Aí o Paulo acertou, mas a Jordana falou, uma bomba. É, uma bomba, sim, mas eu quero que você pense como dinamite, certo? Dinamite. Por que eu quero que você pense como dinamite? Porque Paulo, quando vai usar a palavra, o evangelho é o poder de Deus, a palavra poder que aparece ali, é a palavra dunamis. Aqui está escrito em grego, tá? Ó, dunamis. Aqui parece um Y, tá? Mas não é. A ideia é ler como dunamis. Então Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus usando a palavra dunamis, certo? Fica com isso na mente. Esse homem aí, Alfred Nobel, no século XIX, ele inventou a dinamite. Ele que inventou aquele desenho. Opa, passou. O que está acontecendo aí? Está passando sozinha? Obrigado, Júlia. Esse homem aqui, ele inventou justamente a dinamite. E ele quis chamar de dinamite justamente porque o significado da palavra dinamite, ou pelo menos a junção das duas palavras que ele usou, era demonstrar algo, uma ideia de substância com grande força explosiva. Essa que é a ideia dele. Quando ele usa a palavra dinamite, ele pega emprestado o significado de dunamis, que nós vimos que Paulo usa, e ele adiciona uma outra palavra para poder chamar de dinamite, certo? Então Paulo usa a palavra dunamis para dizer que o evangelho é o poder eficaz, forte, potente de Deus, uma energia divina que transforma o pecador da morte para a vida. Então percebe como que Paulo ele usa de maneira proposital a palavra dunamis ali? O evangelho é o poder de Deus. Muitas vezes nós somos incrédulos quanto ao poder do evangelho. Muitas vezes nós somos tão incrédulos que nós achamos que é mais fácil uma pessoa religiosa crer em Cristo do que uma pessoa que é ateia. É muito mais, na nossa mente, tá? É muito mais fácil um ateu crer em Jesus, um religioso crer em Jesus, do que um ateu. Mas espera aí, tanto o ateu quanto esse religioso, se eles não creem em Cristo, eles não estão na mesma condição? Eles não estão igualmente mortos? Eles não estão igualmente separados? Se eles estão igualmente separados, por que é mais fácil um do que o outro? Não, o poder não está no convencimento humano, o poder não está na capacidade de quem ouve, o poder está justamente no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é essa força potente que vem, que entra dentro do nosso coração duro, de pedra. Cada um de nós aqui tínhamos um coração duro, mais duro, uns mais do que outros, tá? Uns tinham um coração mais endurecido que outros, mas duro, duro, duro. O Evangelho chega e ele quebra essa dureza, ele transforma essa dureza, ele tira essa dureza que nós temos no nosso coração e ele coloca um coração de carne, um coração vivo, um coração que agora bate. Olha que interessante. Então, Paulo usa essa expressão justamente para dizer que o Evangelho ele é poderoso. O Evangelho é uma força. Pensa na dinamite. Lembra os desenhos antigos que, vamos pensar aqui no Papaléguas e no Coiote. Todo mundo deve lembrar aqui, menos os menorzinhos deve lembrar muito. Papaléguas e o Coiote. Às vezes o Coiote colocava uma armadilha e ele coloca uma dinamite lá, não é? Aí ele explode, bum, aí explode tudo. Essa força que a dinamite tem é justamente para ilustrar o poder do Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso. Por isso que nós precisamos redescobrir o Evangelho. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar a confiança em Deus, não nas nossas palavras, não no nosso convencimento, não na maneira como falamos, não porque a pessoa ela acredita em Jesus, ela acredita em Deus, então é mais fácil ela ser convertida. Não, não. O poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Olha só a frase de Spurgeon, ele diz assim: nenhuma outra mensagem tem poder para levantar o homem morto em pecados, senão o Evangelho da graça de Deus. A filosofia pode polir a aparência, a moralidade pode até restringir os vícios,
mas somente o Evangelho pode criar vida onde há morte. As filosofias aí fora dizem assim: olha, vamos nos abster das coisas ruins. Tem um movimento bem antigo chamado ascetismo. O ascetismo dizia assim: você precisa se isolar de toda a civilização, morar numa caverna ou morar num lugar longe, bem alto, para que você consiga ser uma pessoa boa. Porque se você vive com outras pessoas, convive com outras pessoas, você vai acabar se tornando alguém ruim. E aí tem uma história de um homem que ele se isola para dentro de uma caverna, ele se esconde no fundo da caverna, isolado de todo mundo, e ele passa um dia longe de todo mundo. Quando ele volta no dia seguinte, ele chega para Agostinho, o que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Ele chega para Agostinho e diz assim: mestre, hoje eu não pequei, eu fiquei o dia todo na caverna, longe de tudo, não tive contato com nenhuma impureza. Aí Agostinho pergunta para ele: seus pais precisavam de ajuda hoje, você ajudou eles? Não. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então você pecou. Então o pecado ele vai existir, ele é uma realidade. Então esses movimentos, essas pessoas que tentam moldar o exterior para parecer menos sujo, para parecer menos ruim, isso não adianta, isso não transforma ninguém. Existem seitas por aí que querem transformar a aparência, quer transformar a casca, mas o problema não é na aparência. Nem plástica resolve o problema, nem plástica muda isso. É o Evangelho que muda, porque ele entra lá no coração, ele vai lá na raiz do problema, ele vai aonde precisa ser mudado, ele entra lá dentro, ele transforma lá dentro. É só o Evangelho que faz isso. O Evangelho, ele é uma mensagem que promete bênçãos? Sim ou não? Sim, não? Claro que sim. Como não? Olha só esse texto. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Efésios 1:3. O Evangelho promete bênçãos? Promete. É porque às vezes o nosso conceito de bênção é que está errado, porque nós não entendemos o Evangelho como deve ser entendido. Para nós, bênção é ganhar um carro novo. Para nós, bênção é comprar uma casa nova. Para nós, bênção é ter bens, dinheiro, saúde. Mas espera aí, o Evangelho que nós recebemos de Deus diz assim que todas as bênçãos espirituais já foram nos dadas. Nós já temos essas bênçãos. Nós já somos hoje detentores dessas bênçãos. Quais bênçãos mais nós precisamos? Nós recebemos todas as bênçãos. Não é isso que está escrito? Bendito todo louvor seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então nós já somos abençoados, tendo saúde ou não tendo saúde, sofrendo ou passando por momentos de alegria, quando tudo dá certo, quando tudo dá errado. Percebe que o Evangelho, ele nos coloca numa posição que o mundo ao redor não determina aquilo que nós somos. O que está acontecendo à nossa volta não determina se nós somos alegres ou tristes, não determina. Ou melhor, não deveria determinar. Mas muitas vezes nós achamos que bênção é aquilo que não é. Nós já recebemos hoje, se nós estamos em Cristo, nós já recebemos hoje todas as bênçãos celestiais. Nós já temos essas bênçãos. Essa é a verdade. O Evangelho promete paz? Agora vocês são mais espertos. Sim, o Evangelho promete paz. Olha só, Jesus dizendo em João 14:27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. O mesmo Jesus, em João 16, ele vai dizer, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Em outras palavras, o Evangelho promete paz? Promete. Mas por que nós não experimentamos muitas vezes essa paz? Por que nós dizemos assim, nossa, minha vida está um inferno, minha vida está um caos? Mas Jesus não deixou a plena paz dele?
Jesus não deixou a plena, a total paz dele. Então onde que está o problema? O problema está que nós não entendemos aquilo que é paz como o Evangelho apresenta como paz. Para nós, paz é tudo dar certo, tudo dar tranquilo. Eu planejei assim, das 8 da manhã à meia-noite, eu planejei cada segundo, cada milésimo. E acontece tudo do jeito que eu planejei. Aí eu vou dormir em paz. Que maravilha, agora eu estou bem. Agora quando tudo dá errado, você planejou o dia inteiro, e o dia saiu o contrário de tudo que você planejou, aí você vai dormir desesperado, aí você vai dormir aflito, e agora? Deu tudo errado. Mas espera, eu recebi a plena paz, Cristo me deixou a paz dele. Olha só, outro texto, Romanos 5:1, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Uma vez que pela fé nós somos declarados justos, uma vez que pela fé nós somos salvos, agora nós temos paz com Deus. Essa paz existe, ela é real. Mais uma vez, por que às vezes nós nos desesperamos? Porque nós não entendemos a paz que o Evangelho traz. Olha só, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados, não vivam desesperados, não vivam inquietos. Por quê? Porque nós recebemos a paz já foi nos dada, o Evangelho promete, e se eu creio no Evangelho, eu tenho essa paz para mim. Essa paz é aquilo que nós podemos dizer, eu tomo posse dessa paz. Por quê? Porque eu recebi, eu creio no Evangelho, e se eu creio no Evangelho, eu tenho essa paz. E eu não terminei de ler o versículo, porque ele vai falar da paz aqui, Vamos ler de novo, Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Toma posse dessa paz. Ela tá diante de nós, justamente como o presente do Evangelho. Outra pergunta. O Evangelho promete prosperidade? Sim ou não? Vocês estão respondendo sim só porque eu já coloquei 2 sim antes. E se agora vir um não aqui? E aí? Mas sim, claro que sim. Olha que interessante. Salmo 1, o salmo que a gente conhece também. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Por que eu não experimento dessa prosperidade? Porque eu não entendi a prosperidade que o Evangelho me dá. Eu não entendi o que é prosperidade. Muitas vezes nós confundimos a prosperidade com o que o mundo diz que é prosperidade. Sabe o que é prosperidade para o mundo? É você ter uma conta cheia, vários zeros na sua conta bancária. Sabe o que é prosperidade para o mundo? É você ser promovido no trabalho, é você ter uma família que não falta nada e você ter muito dinheiro sobrando. Isso é prosperidade para o mundo. Para nós isso não é prosperidade. Porque Paulo passa por dificuldade lá em Filipenses 4 e ele diz assim que ele aprendeu o segredo de viver bem em qualquer circunstância. Passando dificuldade, tendo em abundância. Em todas as coisas ele pode passar. Por quê? Porque Cristo fortalece ele. É isso que o Evangelho promete. Por que nós não experimentamos dessa prosperidade do Evangelho? Porque nós não entendemos, às vezes, o que é prosperidade. Nós confundimos na nossa mente prosperidade. Nós misturamos o conceito de Deus com o conceito do mundo. E às vezes nós chamamos o conceito do mundo de conceito de Deus. Mas não é o conceito de Deus. O mundo não dita nada, o mundo não define nada, quem define é Deus. Deus diz o que é prosperidade, o mundo pode tentar distorcer, mas se Deus falou que prosperidade é você ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite, e meditar nela, e você vai ser como uma árvore plantada à margem do rio, vai dar fruto,
suas folhas nunca vão murchar e você vai prosperar em tudo que você faz, então isso é prosperidade. Não é o que o mundo fala. Josué 1:8, lembra desse texto? Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. É muito fácil a gente fazer um recorte aqui, né? Só essa parte aqui, eu quero só essa. Mas olha o que vem antes. Relembre continuamente dos termos deste livro da lei. Medita nesse livro, na palavra de Deus, de dia e de noite, para ter certeza de cumprir, de obedecer o que nele está escrito. Mas a gente às vezes só quer aquela parte de baixo. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Que maravilha, tomo posse, amém. Não é isso? Eu quero sucesso, eu quero prosperidade. Quer mesmo? Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir, de obedecer tudo o que nele está escrito. E aí você vai prosperar e vai ter sucesso em tudo que você fizer. A questão é que muitas vezes nós não queremos aquela primeira parte. Por que nós não experimentamos a prosperidade desse jeito aqui? Porque nós não vivemos aquela parte de cima, nós não meditamos na palavra de Deus de dia e de noite. Quando nós meditamos é de dia, e olhe lá. Quando nós meditamos é de noite, se der tempo. Se não der tempo, eu deixo para outro dia, deixo para amanhã. Aí amanhã vai ser difícil de novo, eu não vou ter tempo, eu deixo para outro dia. E eu nunca vou ler minha Bíblia. Eu vou ler minha Bíblia na quarta-feira, quando eu chegar na igreja. Eu vou ler minha Bíblia no domingo, quando eu chegar na igreja. Então, o Evangelho promete prosperidade? Promete, claro que promete. Mas você precisa primeiro cumprir aquilo que é dito antes. Efésios 1, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele, falando de Jesus, derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. Efésios 1, 6 e 7, olha, 1, 6 e 7, é isso mesmo. Ele é tão rico. Já ouviu as pessoas dizendo assim, meu pai é o dono da prata e do ouro. Aí a pessoa vai usar isso para dizer então que ela tem que ser próspera financeiramente nesse mundo, porque o pai dela, que é Deus, é dono da prata e do ouro, que não é que ele é cabeça, não é cauda. Olha só, são todos conceitos mundanos. O Evangelho não promete isso. Deus é rico, riquíssimo, riquíssimo. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. Aqui Paulo vai dizer que Deus é rico em graça. Tome posse dessa riqueza. Essa riqueza aqui, ela não é desejada por muitos. As pessoas geralmente não querem essa riqueza. Sabe qual riqueza que as pessoas querem? Aquela de 20, de 50, de 100, de 200 reais. Essa é a riqueza que as pessoas querem. Agora, a graça, a riquíssima graça de Deus, a riquíssima misericórdia de Deus, não atrai as pessoas. Então o Evangelho promete prosperidade? Promete. Pode ensinar para as pessoas aí fora, Deus é rico, Deus é riquíssimo, mas Ele não é riquíssimo daquilo que você está buscando. Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele é riquíssimo em graça. E aí você diz para as pessoas, vocês querem essa graça? Querem essa misericórdia? Deus é rico dessa graça, dessa misericórdia. Paulo continua dizendo, no versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Percebe aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Além do Evangelho ser poderoso, e ter tudo isso que eu falei, e prometer todas essas coisas, o Evangelho tem um outro lado. O Evangelho também é a mensagem que revela a justiça de Deus. Mas o que é justiça? Justiça é um dos atributos de Deus. Quando nós pensamos em justiça, eu sei que na nossa cabeça isso pode parecer um pouco estranho, porque nós vivemos em uma sociedade, em um país, onde a injustiça impera e não a justiça. Nós vemos na televisão, no rádio, no jornal, a injustiça imperando. Só dá injustiça. Para onde você olha, só dá injustiça. Mas Deus é justo. O Evangelho revela essa justiça. Como é que nós podemos definir essa justiça?
A W. Pink, um pastor batista do passado, ele diz assim: a santidade de Deus é a excelência da sua natureza. A justiça é a manifestação dessa santidade em relação às suas criaturas morais. Deus é santo? Deus é santo. Isaías 6 vai dizer que Deus é santo, santo, santo. Certo? Esse é o atributo de santidade. Agora, como que eu vejo essa santidade? Como é que eu consigo enxergar palpavelmente essa santidade? Na justiça de Deus. Deus estabelece leis, Deus estabelece ordens, Deus estabelece mandamentos, e aí esses mandamentos são justos, esses mandamentos são bons. E quando você desobedece esses mandamentos, o que acontece com você? Você é punido, você sofre por ter quebrado esses mandamentos. E aí entra a justiça de Deus, que é um atributo dele. Em Gênesis, Deus disse para Adão e Eva, que a desobediência causaria morte. Em Romanos, Paulo disse, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, certo? Logo, a justiça de Deus é aquilo que revela não só o nosso pecado, mas também o nosso mérito por pecar. Projeta, por favor, Romanos 6, 23. Paulo, em Romanos 6, 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é a justiça? O Evangelho revela essa justiça. O que é a justiça? A justiça é justamente o revelar de Deus sobre aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Por natureza, tá? Se alguém falar que merece o céu aqui, a gente vai precisar conversar, porque ninguém merece o céu. Ninguém merece o céu. Todos nós merecemos, é mérito, tá? Imagina que você é o top 1 de pecado, porque o que nós merecemos é a condenação, só isso. Martinho Lutero é um homem que lutava muito contra isso. Quando ele leu esse texto e ele viu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele ficou maluco, ele ficou revoltado, porque na cabeça dele é o seguinte, pega o raciocínio dele, tá? Só para os irmãos entenderem o raciocínio dele. Se Deus é justo e eu sou pecador, o que eu mereço da parte de Deus? Deus é justo, eu sou pecador, o que eu mereço? Então, se o Evangelho revela que eu mereço a condenação, eu estou lascado. Se o Evangelho está dizendo para mim que eu vou ser condenado ao inferno, eu estou perdido. E Lutero diz assim: eu odiava essa expressão, a justiça de Deus, pela qual eu for ensinado segundo o uso e costume de todos os doutores, que Deus é justo e pune os injustos pecadores. Eu, sendo irrepreensível como monge, não conseguia amar esse Deus justo que castiga os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Martinho Lutero, ele era honesto. Como monge, ele era irrepreensível. Por quê? Porque ele cumpria todas as ordenanças como católico. Muitas vezes Martinho Lutero era encontrado desmaiado no seu quarto, de tanta chicotada que ele dava nas costas dele, para poder alcançar o perdão de Deus. Olha só, na cabeça dele era possível alcançar o perdão de Deus por se autoflagelar. E aí Lutero, muitas vezes, tinha que arrombar a porta do quarto para poder levar ele para o médico. Muitas vezes Lutero foi se confessar com um padre, e ele terminava a confissão dele, levantava, fechava a porta, saía, no meio do corredor, ele lembrava na cabeça dele que ele acabou de pecar. Ele voltava, sentava, se confessava de novo, ia embora, e ficava nessa muitas vezes o dia inteiro. Então, como monge, ele dizia: eu sou irrepreensível. Mas a Bíblia está dizendo, Romanos 1 está dizendo que a justiça de Deus, ela condena pecadores. Mas espera aí, como é que eu vou amar um Deus que condena pecadores? Eu não posso amar esse Deus. Então, o Evangelho diz que pela justiça de Deus, todos estamos perdidos, merecemos a morte, merecemos o inferno. E se o Evangelho parasse por aqui, onde que nós estaríamos? Todos nós. Num lugar bem quentinho, né? Que não é debaixo da coberta. Bem quentinho. Se o Evangelho parasse aqui e fosse só isso, todos nós estaríamos perdidos. Mas ele não para por aí. O Evangelho, ele fala da justiça de Deus, que é de fé em fé. O elemento da fé é o que muda tudo aqui. Se Deus é justo e eu sou pecador, eu estou condenado. Mas e se eu tenho fé? E se a fé existe? E se eu tenho fé em Cristo? Fé,
antes de tudo, para a gente entender, não é um poder para conquistar bens e riquezas, como tem se falado aí fora. Fé não é isso, tá? Fé também não é uma arma que eu posso convencer a vontade de Deus a fazer a minha vontade. Fé não é isso. Eu tenho fé, então eu vou orar aqui para Deus e Deus vai me dar um carro novo. Vai sim, tá? Vai orar muito, até Deus te mostrar que não é um carro que você precisa. Não, mas eu quero uma Ferrari vermelha do ano. Pode orar, Deus vai te ensinar que você não quer, na oração. A fé não é um poder místico, como muita pessoa pinta por aí, não é isso. O que é fé? Martinho Lutero, de novo, eu quero usar Lutero aqui porque a gente viu como que ele era antes da conversão. A fé é aquela confiança segura, firme e contínua de que Deus é meu Pai, Cristo é meu Redentor e tudo quanto Ele prometeu é para mim. Aquele que vive assim, mesmo que esteja cercado por tempestades, não perece, pois a justiça de Deus o sustenta. Isso é fé. Fé é uma certeza, uma convicção tão certa, tão grande, de que Deus é meu Pai, Cristo é meu Senhor. Eu não vou ser condenado ao inferno. Esse mundo pode ser difícil, eu posso passar por inúmeras dificuldades nesse mundo, mas Deus é meu Pai, Cristo é meu Salvador. Eu tenho uma eternidade do outro lado que me espera. Então, esse mundo aqui, ele pode, no máximo, tocar a superfície, mas ele não pode tirar isso de nós. Por mais difícil que seja, a fé é uma segurança que nós temos de que Deus é nosso Pai e de que Cristo é nosso Salvador. A fé é um instrumento que recebemos de Deus para que Cristo seja o nosso substituto na cruz. Quando nós temos fé que alguém pagou a nossa dívida. Sabe qual que é a definição mais crua de justificação? É perdão de dívida. Perdão de dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável. Ninguém conseguiria pagar. Nós poderíamos nos juntar com as pessoas mais ricas do mundo. Nós poderíamos procurar o Elon Musk, podemos procurar o Jeff Bezos lá da Amazon, podemos procurar o Bill Gates, todo mundo, e juntar todo o dinheiro que tinha. Nós não conseguiríamos comprar a nossa salvação. Só tinha uma forma da nossa dívida ser paga. É que o próprio Deus encarnasse e se tornasse homem, se fizesse homem, e morresse no nosso lugar, levando os nossos pecados sobre as suas costas. A única forma. E Ele fez isso. Ele veio a esse mundo, Ele caminhou, Ele sofreu, Ele não tinha onde reclinar a cabeça, Ele passou dificuldades, Ele foi torturado até a morte, Ele foi levantado em uma cruz, Ele foi morto como alguém maldito. Jesus morreu a pior morte, os piores bandidos é que morriam pendurados numa cruz. Tanto que quando Ele morre tem dois do lado dele, não tem? Porque a morte na cruz era só para aqueles bandidos ruins, bem ruins, bem ruins. Jesus morre como alguém dessa natureza. E nós cremos nisso. Nós cremos que Ele pagou a nossa dívida. A nossa fé, ela está depositada não nos nossos bens, não se a gente consegue isso ou aquilo, não se nós somos capazes de ter alguma coisa ou não. Olha, eu vou me esforçar para eu conseguir. Se Deus não nos capacitar, a gente pode se esforçar, que não vai dar certo. Não vamos conseguir, de jeito nenhum. Então a fé é um instrumento que recebemos de Deus para que Cristo seja o nosso substituto na cruz. Viver pela fé, Paulo vai dizer, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Viver pela fé não é só viver confiando que Deus suprirá as nossas necessidades, mas confiar que Cristo, crucificado, morto e ressurreto, tomou o nosso lugar e nossa dívida foi paga. Às vezes nós precisamos lembrar do que aconteceu lá na cruz. A ceia do Senhor é para isso, inclusive. Nós lembramos, não lembramos? A ceia do Senhor não é o relembrar do sangue, do corpo. Nós lembramos disso. Mas às vezes nós nos esquecemos. Às vezes no nosso dia a dia nós lembramos de pedir tantas coisas para Deus que sequer agradecemos por Cristo ter morrido em nosso lugar. Sequer lembramos que se nós estamos aqui hoje, se nós somos quem nós somos, é porque Cristo pagou a nossa dívida. E se Cristo não pagasse a nossa dívida, nós estaríamos condenados, perdidos. Talvez nós estaríamos vivendo uma vida parecida com aquela expressão, é o inferno na terra. Talvez poderia ser. Lutero, ele diz assim, depois que ele entende tudo isso, depois que ele compreende essas verdades, ele diz assim, finalmente,
pela misericórdia de Deus, ao meditar dia e noite, comecei a perceber que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pela fé. Isto é, que a justiça de Deus é a justiça que Deus, pela graça e pura misericórdia, nos justifica por meio da fé. Então comecei a entender que esse texto de Paulo é o portão do paraíso. A partir daí, senti-me renascido, e como se tivesse entrado pelos portais abertos do próprio paraíso. Toda a Escritura me apareceu sob uma nova luz. Percorria lembrando-me de outras passagens e percebi que a justiça de Deus é de fato a misericórdia pela qual Ele nos declara justos pela fé. Por que hoje eu tenho essa paz com Deus? Por que hoje eu experimento dessa prosperidade que o Evangelho dá? Por que hoje eu experimento de todas essas bênçãos que o Evangelho dá? Justamente porque Cristo derramou o seu sangue na cruz e Deus puniu Jesus de maneira justa pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí, para a gente caminhar para a conclusão, a pergunta que fica para cada um de nós é: você estaria disposto a morrer por Cristo? E talvez muitos de nós diriam: claro, com certeza. Até porque morrer uma vez só, né? Você morreu, acabou. Se for uma decapitação, como o caso de Paulo, que cortou a cabeça dele, cortou a cabeça, acabou, morreu. Só que muito mais do que morrer por Cristo, Ele exige que nós vivamos por Ele, dia após dia. Isso é difícil. O mais difícil não é morrer por Cristo. É claro que é difícil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é continuar vivendo. É continuar abraçando todos os dias essas convicções que nós lemos aqui. Isso é difícil. É desafiador quando nós nadamos contra a esperança. Quando nós estamos vivendo uma vida dedicada, fiel ao Senhor, e de repente parece que tudo está dando errado. Parece que tudo desaba sobre nós. Parece que as coisas mais ruins estão sobre nós. Parece que o inferno inteiro se levanta contra nós. E aí nós ficamos desesperados. E aí nós esquecemos dessas verdades. Mas é aí, nesse momento, que aquela fé que nós lemos agora, que é uma confiança, uma certeza de que Deus é meu Pai, Cristo é meu Salvador, essa fé, ela precisa surgir justamente nesses momentos. E dizer para essas situações que elas não nos abalam. Essas situações, elas podem nos incomodar e vão nos incomodar. Mas o fator determinante não são elas, é a fé que nós temos em Cristo. Por fim, para encerrar, duas aplicações. A primeira: se Cristo ainda não é teu Senhor, Ele tem uma mensagem para você. Ele diz assim: arrependa-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Não tem como a gente saber quem é salvo e quem não é salvo. Nós imaginamos, pelos frutos que as pessoas dão, que elas são salvas. Mas se porventura houver alguém entre nós que não tem Cristo como Senhor, esse é o chamado. O Evangelho hoje diz assim: arrependa-se, volte para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Deus, que é rico em misericórdia e graça, Ele está, nesse momento, chamando pecadores ao arrependimento e dizendo: venham que vocês serão perdoados. Essa é a primeira aplicação que nós trazemos do Evangelho. A segunda aplicação que nós trazemos é a seguinte: Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração. Somos salvos? Nascemos de novo? Cremos nesse Evangelho? Ele foi redescoberto para nós? Ele está quentinho no nosso coração, queimando agora? Maravilha! Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração. Uma vida de oração não é orar uma vez por dia e esquecer Deus no restante do dia. Uma vida de oração não é só quando você tem tempo de entrar no quarto sozinho e orar. Você ora em todo tempo. A oração constante é essa. Olha que legal. Perguntaram para Jesus: Senhor, nós temos que adorar o Senhor nesse monte ou naquele outro ali? Onde que nós temos que adorar o Senhor? Qual que é a resposta de Jesus? Nem nesse, nem naquele. Mas está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, em que momento nós devemos ou podemos orar? Em todos os momentos. Em todos os momentos. A oração é um diálogo com Deus. A oração é comunhão com Deus. A oração é justamente eu falar com o meu Pai. Olha só. É eu conversar com o meu Pai. E quando eu posso conversar com o meu Pai? Só quando Ele tiver um tempo para mim. Só quando eu tiver um tempo para Ele. Não. Em todos os momentos eu posso conversar com meu Pai.
Então o Evangelho nos diz que nós precisamos ter vida de oração. O Evangelho também diz para nós que Deus deseja que tenhamos tempo com a palavra dele todos os dias. Lembra o texto que nós lemos de Salmo 1 e de Josué 1:8? Prosperidade, eu quero ser próspero, eu quero prosperar. Como que eu prospero? Comece tendo tempo com a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus. Mais uma vez, às vezes eu não vou conseguir sentar e ter 3 horas seguidas sentado lendo a Bíblia, tudo bem, mas que tal colocar ela no áudio para ouvir enquanto você está na rua, enquanto você está fora? Que tal conversar com alguém sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho? Que tal pensar na palavra de Deus? Agora, para eu fazer tudo isso, eu preciso ter tempo com a palavra de Deus. Como que eu vou pensar na Bíblia se eu não sei a Bíblia? Como é que eu vou pensar em versículos se eu não memorizo versículos? Olha só, está vendo a importância de memorizar versículo? Se nós memorizamos versículos bíblicos, nós vamos lembrar da palavra o tempo todo. Nós vamos ver alguma coisa de estranho e aquilo vai nos remeter a uma outra coisa, nós vamos pensar, olha, lembrei de um versículo. Tempo com a palavra de Deus. E Deus deseja também, por último, mas não menos importante, que nós falemos do seu amor para as pessoas ao nosso redor. Só que para isso acontecer, isso aqui tem que acontecer primeiro, isso aqui tem que acontecer primeiro, para depois isso aqui acontecer. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso orar. O Evangelho me diz isso, o Evangelho me ensina disso. E nós não cremos, nós falamos aqui recentemente, o Evangelho é o poder de Deus, ele é poderoso. Nós cremos nisso de verdade? Se cremos nisso de verdade, por que nós ficamos inseguros de falar para as pessoas? Ah, mas se eu falar, eu acho que ela não vai aceitar, não. É claro que ela não vai aceitar. Humanamente falando, é impossível. Ninguém aceita o Evangelho, a menos que Deus faça uma obra sobrenatural no coração do homem. Aí sim, depois que ele faz essa obra sobrenatural, é que a pessoa consegue aceitar o Evangelho. Do contrário, pode tentar, pode oferecer, pode até pagar. Fala assim, eu te dou R$1 milhão para você aceitar o Evangelho hoje. A pessoa fala, eu quero. Quem que não quer R$1 milhão assim de graça? Eu quero. Mas ela não vai crer de fato, porque isso não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Então Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração, Deus deseja que nós tenhamos tempo com a palavra dele todos os dias, e ele deseja que nós falemos desse amor, desse Evangelho, que é uma mensagem, que não é só uma mensagem, é uma mensagem sobre Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem, que morreu na cruz para salvar pecadores. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Se nós cremos nisso, nós precisamos falar para as pessoas. Se nós cremos nisso, as pessoas têm que saber. Não dá para guardar só para a gente. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é como uma dinamite. Nós não lemos? Uma dinamite? Quando você ativa a dinamite, o que acontece? Ela explode. Tem como você esconder uma explosão de uma dinamite? Muito difícil, muito difícil. O Evangelho é a mesma coisa. Ele não pode ficar escondido. Ele precisa ser revelado. Ele precisa ser apresentado e falado para as pessoas. Então, se nós cremos nesse Evangelho, essas são algumas lições que nós levamos para casa. Que Deus nos ajude. Vamos orar, pedindo para que o Senhor faça com que essa palavra esteja firme no nosso coração e que nós possamos, muito mais do que só ouvir, viver realmente, que é o mais desafiador, essa palavra. Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio agora que tivemos de ouvir, de meditar na sua palavra. Sabemos que somos limitados, por nós mesmos nós não conseguimos, não existe um só homem nesse mundo capaz de obedecer a sua lei, a sua palavra, por vontade própria, sem que o Espírito Santo convença. Então nós pedimos que o seu Espírito Santo venha até nós, nos mostre aquilo que a sua palavra quer nos mostrar, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento da sua palavra, que nós possamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida e meditar naquilo que nós temos falhado. Que o Senhor nos ajude para que esse Evangelho que nós professamos com a nossa boca, esse Evangelho que nós dizemos que cremos, que ele possa ser um Evangelho muito mais do que falado, mas também vivido. Que o Senhor nos ajude e nos capacite, que nessa semana, nas oportunidades que tivermos,
o Senhor possa usar a nossa vida para ser bênção na vida de outras pessoas. E que a sua palavra possa habitar no nosso coração, de modo a transbordar, e que nós possamos anunciar o Evangelho para as outras pessoas também. Te louvamos pelo culto que tivemos, pedimos que o Senhor tenha recebido ele com gratidão, com adoração, e que o Senhor nos acompanhe agora no retorno para os nossos lares. Oramos em nome de Jesus.